nariz é esse? Depois de adolescente, mandaram que escondesse. Com uma espinha falsa. Boa noite. O valor da meditação para o autoconhecimento. Esse é o tema da nossa live de hoje. Daqui a pouquinho eu estou recebendo aqui o meu amigo, direto de Salvador, mestre e professor Clérison Torres. Daqui a pouquinho ele está conectando aí. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Marcinha, Euseli. Depois de uma semana intensa, eu estou aqui novamente. Semana passada a gente teve a Maratona do Autoconhecimento. Então foram 7 dias seguidos de live, cada dia com um convidado diferente, falando sobre o tema do autoconhecimento, que é um tema muito importante. Eu costumo dizer que é o seguinte, a questão do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu desenvolvo os meus potenciais. E quando eu desenvolvo os meus potenciais, eu entro num estado de florescimento. E, infelizmente, muitas pessoas hoje vêm num estado de murchamento, num esgotamento, num estresse, numa depressão, numa ansiedade, de levar isso para o mundo, é levar o autoconhecimento. Eu acredito que o conhecimento ele liberta. Clérison acabou de entrar aí, já estou te chamando, meu amigo. Estou com a musiquinha aqui de fundo, eu gosto bastante, é a maldição de ser feliz. Já estou te chamando aí, meu amigo. Vamos ver aqui. Show, o Clérison tá entrando aí. Te mandei o convite aí, Clérison. Ô, mestre, salve, salve. Ô, meu amigo, que bom, rapaz. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus, boa noite. Mais uma vez, lhe agradecer, pelo convite, de aqui estar contigo, juntos, mais uma vez, É uma honra muito grande, ainda mais nesse momento que a gente está passando, um momento de grandes desafios. Aham. E aí vem a tecnologia que nos ajuda, que nos dá esse amparo. Eu aqui em São Paulo, você aí em Salvador e várias pessoas aí do estado inteiro se conectando. Com certeza. Eu gostaria de começar agradecendo por você ter aceitado aí esse meu convite. Obrigado, querido. Como eu estava comentando no início da live, a gente veio de uma maratona na semana passada, a maratona do autoconhecimento, que foi muito bacana também. Uhum. E a gente fechou essa maratona falando justamente sobre esse tema que a gente vai conversar hoje, que é sobre a meditação. A gente falou um pouco também da espiritualidade, Perfeito. da importância desses dois pontos, da ligação entre a meditação e a espiritualidade. Claro. E é muito gostoso, é muito prazeroso falar sobre esse tema de meditação. Perfeito. As pessoas estão entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Clérison, eu gostaria, para a gente começar aí o nosso bate-papo, que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, quem é o Clérison, esse baiano aí, direto de Salvador, contar um pouquinho da história do Clérison. Claro, claro. Rapaz, bom, Clérison, brevemente, cresce dentro da temática, Clérison, com 16 anos, vive uma crise existencial em razão disso, de sentido de vida, e a partir daí se enveredou nessa busca constante do autoconhecimento. Com 17 anos, conheci mais as práticas meditativas, 19 anos, conheci mais as práticas meditativas, e de lá para cá, não parei mais dessas práticas constantes e diárias. E sempre por entender que a meditação é o método, um dos métodos mais específicos para o indivíduo buscar o seu próprio centro. Ou seja, o método para o autoconhecimento é a meditação. Eu diria que é a forma mais direta, correta e completa da gente se autoconhecer. Ou melhor, da gente autoconhecer. Tem uma diferençazinha, a gente vai conversar no processo, mas a partir daí fiz a formação em psicologia, findando com você aí, aliás, você já finalizou, falta uma disciplina, que é lá o curso de psicologia positiva. Professor universitário, hoje também, mais uma vez, pela 4ª vez, coordenador de curso de psicologia aqui em Salvador.
já autorizando, reconhecendo. E para o psicólogo clínico, né, desde então, uma vez formado em 96, tenho trabalhado como psicólogo clínico e trabalhado com grupos, né? Tanto que no meu consultório, no nosso consultório, a gente trabalha, por exemplo, tem um programa, né, de 7 encontros, de 3 horas cada, e dá 21 horas, né, de um trabalho justamente de meditação e práticas de psicologia positiva. Né? E são grupos de 10 pessoas. Também tem um workshop, né, que eu levo as pessoas para a região de natureza, essa é bem a nossa praia, né? Envolver as pessoas em regiões de natureza, sejam praias, sejam Chapada Diamantina em particular, onde levo grupos, homens e mulheres, também nessa pegada do autoconhecimento. Chama-se A Saga de Mim Mesmo, né? Cada um, aos Show. poucos, construir a sua narrativa, a sua saga, né? Vencendo, ultrapassando pelo autoconhecimento seus medos, suas culpas e apegos. É um pouquinho, né, da nossa trajetória, queridão. Show de bola. Cara, então desde os 19 anos você já faz o uso aí dessas práticas meditativas? Sim, sim. Trabalhei muito com práticas de vibração, de vibrar em prol de algo, de alguém. Hoje, muito chamadas assim, de meditação da bondade amorosa ou meditação da compaixão. Depois eu fui me envolvendo com outras práticas também de meditação, sempre nesse processo chamado de onilateração, pois eu faço parte de uma fundação sem fins lucrativos aqui em Salvador, da onde eu sou certificado, né, nessas práticas de onilateração, né? Ou seja, desfazer todas as arestas, todos os lados, todas as imperfeições. Imagine uma pedra bruta, alguns lados são mais pontiagudos, outros mais são abaulados, mas não são lados perfeitos. Unilateral é fazer de todos os nossos lados um lado idêntico, igual um dado, né? Todos os lados são iguais, né? Então, o papel que eu desenvolvo como psicólogo, o papel que eu desenvolvo com grupos, o papel que eu desenvolvo no consultório, na escola, na faculdade, como coordenador, como seu colega, amigo, entende? Ele, na verdade, em essência, a mesma essência reside em todos os lugares. Eu posso desenvolver até papéis, mas eu não perco a minha integridade. Isso é a unilateração. São práticas de reflexão, de concentração, de meditação, de vibração, de percepção, contemplação, exaltação, diárias, de maneira que a gente possa a iluminação, a santificação humana, né? Uau, Ser que mais trabalho luz, né? maravilhoso. Queridão, ser mais luz no nosso diálogo, porque já diz novas pesquisas hoje que 3 coisas são fundamentais no viver. Uma é construir amigos, né? Sem dúvidas, esse senso de pertencimento nos dar bem-estar, né? Qualidade de vida e saúde mental. Outra é autoconhecimento, que é o desenvolvimento pessoal, né? Inevitavelmente a gente busca, almeja se aprimorar. Isso nos motiva de dentro para fora. E a outra é espiritualidade, ou seja, fazer uma obra, né? Algo que faça sentido para a humanidade, para nós mesmos, né? Para a nossa comunidade. Chama-se sentimento de comunidade, né? Como você se sente pertencendo a uma comunidade, uma sociedade, ao interior que você mora, no seu ambiente de trabalho, você é mais um ali, pensando em prol de uma causa maior, de um propósito maior, razão de vivermos. Então, essas 3 coisas, a meditação nos ajuda muito. Porque a meditação, como vamos conversar, eu diria que a meditação, ela nos dá a noção de onipresença, né? Ou seja, a meditação ela é um estado de presença, né? E como tal, ela nos convida a aprender a ficar no aqui e agora, porque só existe o agora. E toda transformação Show. para o autoconhecimento humano, né, está no agora. Então não é aquela ilusão de querer ser algo e negar aquilo que eu não quero ser, que é o que eu estou sendo aqui e agora. Então é compreender, dar atenção em particular àquilo que eu estou experimentando, neste aqui e agora, a possibilidade do novo aflorar. Então é esse matutar que a gente vai conversar um pouquinho. Show de bola, Clérison. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que nós temos aí 3 mentes. Essa eu acho que é uma teoria minha, né? É um linguajar, um termo que eu utilizo. Claro. Mas nós navegamos ali em 3 mentes. E eu vejo que muitas pessoas estão ali com a mente presa no passado, né? A mente presa em tudo aquilo que aconteceu, e isso acaba entrando num estado depressivo, num estado de melancolia,
num estado de desespero e tem a mente focada no futuro, a mente aprisionada no futuro, né? Que é a mente ali ansiosa, a mente acelerada, a mente que não tem certeza do amanhã, ainda mais nesse momento que a gente está passando. A Márcia comentou aqui, para você dar algumas dicas depois, como a gente ter mais equilíbrio emocional nesse momento de pandemia. Ok. E tem essa terceira mente, que é a mente que você acabou de comentar, que é o estado de presença, é a gente estar aqui agora. E é a coisa mais difícil nos tempos atuais, é justamente a gente estar no aqui e agora. Muitas vezes nós estamos aqui conversando, mas a nossa mente está no amanhã, está no que já aconteceu, e a gente acaba não conseguindo se conectar verdadeiramente com o outro. E isso acarreta diversos prejuízos, vamos dizer assim, né, em todos os aspectos da nossa vida. Ok. Jill Taylor, uma neurocientista americana, ela teve um AVC, tem no YouTube até, ela teve um AVC e o lado esquerdo do cérebro dela começou, na verdade, a ter o AVC no lado esquerdo do cérebro. Então ela começou a ter uma vivência de presença, de profunda presença. E ela era tão agradável, tão íntegro, tão totalitário, que tirava a noção de parte. O que é a noção de parte do hemisfério esquerdo predominante? É como ela mesma falava, usando a linguagem dela. Amanhã eu vou ter que comprar uma fruta e, por conseguinte, eu preciso passar em tal lugar para depois, né? Aliás, amanhã eu vou precisar me alimentar de tal fruta, eu vou precisar passar por um determinado local e tal. Isso é lógico, né? Eu articulo, organizo o meu mundo muito usando mais o hemisfério esquerdo do cérebro. E aí ela vai ter a experiência mais predominante do hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério da presença. Porque o esquerdo foca muito, eu sei que isso já relativizou muito, mas isso ainda existe, né? Em termos de teoria. O lado esquerdo, em particular, foca muito em passado e futuro, tá certo? Como você bem colocou. E o hemisfério direito é muito mais o estado do aqui e agora, da presença. É tão agradável que às vezes ela não quer voltar. E aí ela tem as experiências extrasensoriais que ela diz, caramba, até irônico, assim, humorado, porque ela diz assim, Claire, ela diz assim, ela vive estudar isso, né? Ela estuda a esquizofrenia, ela estuda as alucinações, psicoses humanas e tal, e quando ela experimenta o estado, ela diz, que legal, eu vivenciando justamente aquilo que eu estudava, né? E ela passa a vida posterior, né, a superação, em particular, do AVC, ensinando as pessoas, convidando as pessoas, exortando elas a usar o hemisfério esquerdo e direito, no caso. Ou seja, o estar no aqui e agora, mas também, ou seja, como eu diria, eu digo muito aos meus alunos de psicologia, aprender a se encher e aprender a se esvaziar. Esses dois estados são fundamentais. Ou seja, a mente não tem só a qualidade mental de pensadora, ela também tem a de perceptora. Então, eu não só fico em pensação, eu preciso também de percepção. E esse estado de percepção nos oferta mais um terceiro estado, se eu posso assim dizer, que é o estado de concepção. Então, esse estado é o estado verdadeiramente de ser meditação. Porque nesse estado, também assim, resumindo, você nunca diz assim, eu estou tendo uma intuição, está baixando o download aqui, está baixando aqui, espera aí que eu estou tendo uma intuição aqui agora. A gente sempre diz, eu tive uma intuição, tá vendo? Passou. Isso quer dizer que você ou eu, depois que passou, eu percebo que concebi, eu percebo que intuí, eu percebo que esvaziei, o modo de dizer, tá certo? Esvaziar. Então, por conseguinte, eu me integrei. Nesse estado de concepção, ele é inconcebível de concepção, não tem como narrar. É a expressão do meu inconsciente mais profundo me dando algum sentido. Por isso que eu organizo aquilo que estava na minha cara. Caramba, rapaz, como eu não vi isso? E a meditação ela é importante, né, trazendo agora o nosso tema, justamente porque ela nos dá insights, ela nos dá intuições, ela resgata, digamos assim, os nossos sentimentos, nossa sabedoria interior, que é diferente de emoção. A meditação, de fato, ela também constrói novos sentimentos, porque me conecta com aqui e agora, me integra. Esse é o grande elixir da coisa. A meditação me favorece a adentrar no estado de autoconhecimento.
que é aquele estado de integração com aquilo que eu experimento, no caso. Então, a meditação, me permita, e aí, me permita só alguns minutinhos, para desdobrar um pouquinho Tranquilo, a live é sua. o que nos angustia um pouquinho, Jefferson, essa concepção. Olha, a meditação, ela é mais do que uma técnica. A gente deve entender a meditação como um estado de ser do humano, é uma força mental, é uma força que temos em domínio. Do mesmo modo que refletir, concentrar, meditar, contemplar, tá vendo? São forças mentais da gente. Então, quando eu estou meditando, eu posso dizer até que eu uso uma técnica que me oportuniza adentrar no estado de ser meditação. Então, aquela técnica chamada técnica de meditação, no fundo, é uma técnica onde eu vou estar meditando, tá vendo? É um esforço em prol de experimentar o estado de ser, aí sim, de integração, de fato, que é esse estado que me lembra. Quando a gente está desatento, por exemplo, no dia a dia, deixou de fazer uma prática, vem um cansaço, vem um desânimo, nesse momento a própria meditação nos lembra, entende? A própria consciência desperta e diz, nesse momento, geralmente eu alerto os meus clientes no consultório, ele disse, Clérison, eu não faço aquela prática, eu não fiz essa semana a prática que você pediu. Pronto, em vez de ele ficar se culpando, eu disse, não, tá tudo certo. Agora, você não notou que você se deu conta que não estava a fazer? Porque a gente cria um tempo psicológico. Pronto, nesse momento que você lembrou, você não lembrou no lugar à toa, você lembrou quando estava cansado, você lembrou por quando você estava angustiado, ansioso, isso e aquilo. A próprio estado aflora. Então, quanto mais eu pratico meditação, mais esse estado, esse sentimento, essa força interior, essa força em domínio, essa consciência aflora e me diz, vá meditar, mas entenda, eu já estou em meditação. Só que a meditação na ação. Naquele momento que eu estou conversando com você me provocou algo, e aquilo que você me gerou em mim me exigiu uma atenção. Então eu devo dar atenção àquele estado. Só perdurar esse estado de atenção sobre aquilo que eu estou experimentando. Porque o próprio estado já me lembrou. Você precisa meditar. Ou seja, ele já está dizendo, você já está meditativo. Continue, seja andando, seja correndo, seja conversando com alguém, seja, na verdade, entende? Sentando no seu próprio laboratório, em sua casa, e se auto-percebendo. Então, devemos entender, Jefferson, que a meditação, dentre outras forças mentais, concentração, reflexão, a gente pode aprofundar depois, ela em si, é um estado de ser, é uma força em domínio. E quanto mais eu pratico um exercício, mais eu experimento esse estado de ser. Então, devemos entender que meditação não é relaxamento, que é outra coisa que muitos se confundem, que meditação, de fato, é um exercício mental. Se a vida se prova pelo movimento, temos dito, fazer exercício, eu tenho uma estrutura física, psíquica e moral, tá certo? E espiritual, então eu tenho que fazer exercício ao meu corpo, tá vendo? O que é exercício? É um conjunto de atividades em menor espaço de tempo e com maior intensidade. Então eu tenho que exercitar o meu corpo físico. 3 a 5 vezes na semana eu devo fazer exercício físico. Meditar eu devo fazer todos os dias, porque é um exercício também, a minha mente se decrépita, vai ter Alzheimer se vacilar no futuro. Então eu preciso exercitar a mente, eu preciso aprender a disciplinar meus pensamentos. Daí a importância da meditação, as ruminações mentais, a minha ansiedade, essa antecipação excessiva, porque a ansiedade não é um problema, mas o que eu faço do problema é sempre um problema, porque ficar sempre em luta e fuga, só preocupado com a sobrevivência, não, isso é excessivo. Então gera os transtornos de ansiedade. Então eu preciso meditar, ou seja, eu preciso parar e dar atenção aos meus estados emocionais. E quanto mais eu mapeio o meu corpo e minhas emoções, mais sentimento, sabedoria interior, um percepto, como diz Antônio Damasio, né, daquilo que eu estou experimentando. E esse sentimento antecede os pensamentos. E eles ditam melhor para que eu pense mais flexível, porque isso eu diria que é a finalidade, dentre outras, da meditação. Não só disciplinar os pensamentos, mas desenvolver a mente para que eu saiba pensar. Essa é uma grande dificuldade. Nos dizem o que pensar, no que pensar, quando pensar nisso, naquele carro, naquele celular.
Sempre, mas não nos ensinam na educação ainda o que é o pensar, como pensar, por que pensar. E eu tenho que ter domínio da minha mente. Entende? Nós ainda acreditamos que somos depressivos. Olha outro valor da meditação. A gente acredita que é ansioso. A gente acredita que é. Entende? Eu não sou depressivo, eu estou com depressão. Eu não sou, Perfeito. entende? Ansioso, eu estou ansioso. Essa fusão cognitiva, ou seja, acreditar que eu sou aquilo que eu estou sentindo, me tira essa noção de autodistanciamento, entende? E essa capacidade de a gente se afastar e reconhecer que eu não sou o pensamento, eu sou a consciência que observa os pensamentos, eu sou a consciência que percebe aquele estado emocional, mapear esses estados do corpo, mapear esses pensamentos que deixam passar e reconhecer-se como consciência que estar ansioso, agitado, enciumado ou algo que equivale, isso nos dá a noção de liberdade. E a meditação nos dá isso, a noção de ser, né, da expressar plenamente a nossa essência real. Isso, a meditação, é deveras importante, porque o cliente, quando chega no consultório, ele está preso àquela ideia dita negativa, ele está preso àquele todo conjunto, e a meditação vai nos ensinar a flexibilizar os pensamentos. Entende? Aquela história do mindset flexível, de crescimento, a meditação é sine qua non, porque até ela nos dá mais flow, fluidez no viver. Pode observar, quando eu medito, nós meditamos, a gente tem mais fluidez, mais insights, pensa mais flexível, aquilo não é um problema, é uma situação se administra, problema se resolve, entende? E quando eu não tenho ainda como resolver, administro, é questão de inteligência, de autopercepção, adaptação para lidar de forma nova com a coisa. Então, o valor real da meditação está na possibilidade de a gente se autoconhecer, porque é uma força mental que nos convida a essa integração conosco mesmos, entende? E aí vai importar a gente também falar um pouco o que é autoconhecimento, porque a meditação vai nos ensinar a disciplinar os pensamentos. A meditação, Jefferson, me parece, nesses anos de vida, que ela nos faz claramente, nos ensina a compreender que existem dois movimentos na vida. O movimento da vida na gente e o movimento da gente na vida. Isso é muito bom. E isso ajuda, né? Isso nos ajuda a conceber que tudo não está no nosso controle, que realmente existe a vida com suas próprias leis imutáveis e tudo tem uma razão de ser, como você falava. Agora estamos, mais uma vez, num momento de peste. Lembra as grandes pestes? Uma peste social. Pois é um grande momento de a gente ser convidado a ir para nossas cavernas interiores, né? Ou seja, estamos indo para nossas casas, ou nossa interioridade. Isso é nos ensinar a adentrar nos nossos abismos, mas sem se apavorar. E caso se apavore, ser flexível para não demorar tanto nesse pavor, entende? Para ter fluidez no processo. Então a meditação nos convida a disciplinar os nossos pensamentos, a mapear os estados do corpo e das emoções, logo transformar em sentimentos, transformar vícios em virtudes. Olha que beleza! A gente fala de virtudes, mas virtude nenhuma existe se não aflorou da compreensão, da autoobservação de um estado de vício, de arrogância, de soberba, de insolência, de suspeita, de possessividade, de lascívia, de preguiça, de omissão, de avareza. Entende? Eu preciso ver esses estados porque ele existe. A angústia existe, o tédio existe, a solidão existe, a felicidade existe. Entende? O bem-estar existe. E se existe, eu tenho que dar atenção. O grande problema nosso, é que a gente fala muito. A gente vê um pôr do sol e aí diz, lindo, bonito, que isso, que aquilo. A gente começa a dar muito pensamento. Se tiver alguém que eu estou paquerando, caramba, aí eu vou tirar onda, que eu sempre vejo, eu aqui, ó, o que vale. Mas note, eu fui tocado, tá vendo? Olha o estado meditativo que me é lembrado de dentro para fora. Eu sou tocado por aquela experiência. Isso já é o estado de ser meditação aflorando. E eu me dou conta dele. E aí eu digo, não, eu tenho que meditar, eu tenho que sentar. Caramba, você já está vivendo esse estado, porque ele é de dentro para fora. E aí eu me permiti, na verdade, não é só contemplar ou meditar, me integrar com a ansiedade, com agitação, com nervosismo, com ciúmes, e ficar ali dando atenção àquela sensação que eu chamo de ciúmes,
até que ela finde, pelo menos naquele aqui agora. Isso é assim que eu dissolvo, a meditação faz isso. Ela dissolve memórias, ela dissolve angústias, ela dissolver, entenda, eu venço a minha depressão. Se eu tinha 75, talvez agora eu tenha 62% de depressão. O que eu estou dizendo é porque eu me torno um com a depressão. E me dou conta que ela não é ela que me vê, sou eu que a vejo. Não é a ansiedade que me domina, Show. sou eu que a percebo. Entende? Então, sou a consciência que anota. Ela não me define. Da meditação me ensina esse autodistanciamento de maneira que eu possa contemplar, ver. Se eu quero lhe conhecer, Jefferson, qual foi a estratégia nossa? Se aproximar. Se eu quero conhecer a mim mesmo, eu tenho que me aproximar das ditas coisas boas, das ditas coisas ditas ruins. Entende? Eu tenho que me aproximar da minha ansiedade. Não é você que me irrita, Jefferson. Olha o autoconhecimento. É você que revela que eu ainda reajo de forma irritadiça. Não é nossa parceira que nos deixa, gera ciúmes, é ela que revela que eu, você ainda reage, ainda reage de forma enciumada. É a minha natureza que está aflorando. Como é que eu vou negar essa natureza? Eu preciso vê-la, enxergar, me aproximar desse dito ciúmes, dito porque é uma representação mental daquilo que eu estou sentindo. O que eu sinto é desconhecido. O que eu penso sobre o que eu sinto já é um conhecimento relativo daquilo que eu estou experimentando. Autoconhecimento é aventurar-se, é ser um bandeirante diante do desconhecido, tá vendo? Porque quando eu digo isso é ciúmes, essa é a força de caráter, esse é meu tipo psicológico tal. Isso não é autoconhecimento, isso é um saber sobre si. É importante? Show. É, porque me Travou um pouquinho aqui, professor. Pessoal, tá travado aí para vocês ou tá funcionando normalmente? Dá um joinha aí. si mesmo, eu preciso me apropriar, entende, desses estados, me tornar um com eles, seja na contemplação do pôr do sol, entende? E deixar que aquilo me tome mais. Porque a natureza, diz o amigo, sempre guarda o melhor da festa para os mais esforçados. Então ela é mãe, ela é mestra, ela é sábia. As leis da natureza, a própria natureza em si. Então nós precisamos nos apropriar dessas leis. Isso nos ajuda a saber pensar. Então a meditação flexibiliza os pensamentos, nos integrando com o sentido da vida, ou seja, com as leis naturais, essas que são imutáveis, não mudam para privilégio de nenhum ser. E, ao contrário, as nossas leis humanas mudam, é claro, porque elas são representações nossas e por nós, grosseiras do imutável da vida, entende? E a gente vai aprimorando, buscando essa unicidade, se tornar um com essa totalidade. Por isso que os grandes iluminados dizem assim, eu e o Pai somos um. Uau! Que aula! O André perguntou aqui, Clérison, o seguinte, já tem pergunta aqui. Pessoal, boa noite para quem foi entrando aí no decorrer da explicação do Clérison. Se vocês estiverem curtindo essa live, apertem aí os coraçõezinhos, mostrem para o Instagram que a gente está passando um conteúdo de relevância, aperta aí no aviãozinho, chama aí uns 2, 3 amigos que precisam ouvir o valor da meditação para o autoconhecimento. Acho que o Clérison trouxe aí uma introdução espetacular, uma introdução fenomenal. É muito conhecimento. Então convidem aí os amigos, apertem os coraçõezinhos, que vai ser incrível. A gente está só começando. O Clérison, o André ele perguntou aqui, como eu posso acionar um gatilho para voltar ao meu estado emocional aceitável, quando me deparo com algo que me deixa angustiado? Você pode me ajudar nisso? Como eu posso acionar um gatilho para eu voltar ao meu estado emocional aceitável? Certo. Quando me deparo com algo que me deixa angustiado. Muito bom. Olha, essa é uma estratégia da mente, tá certo? A hipnose faz isso. O que é uma hipnose, né? Alguém me dá uma sugestão, é uma heterossugestão, e eu aceito, né, aquela sugestão. Logo, é uma autossugestão da minha parte, por isso que eu lhe acolho. E alguém pode me dar uma sugestão, que eu aceito, de que quando isso acontecer, na verdade, isso vai me dar mais força, mais centração, algo que equivale em particular.
Às vezes as pessoas, no caso, para lembrar de algo, muda o anel de uma mão para outra, como um gatilho, para que ela tenha que lembrar de alguma coisa especificamente. É um mediador. Então, o pensamento é um mediador. Agora, entenda, a hipnose não é autoconhecimento. Se eu tomar uma ruim, isso não quer dizer que eu autoconhecimento é autoobservação, para que haja autointegração e, por conseguinte, autotransformação. Então, nesse momento, é só uma estratégia mental, já que eu estou ruminando aqueles pensamentos, então eu posso buscar, seja um mediador, por exemplo, às vezes um aplicativo, um Lojog, um Meditopia, que dá um toque lá e me lembra de meditar, que me dá um toque lá que me lembra que eu devo estar consciente, awareness, ou seja, consciente, ou mindfulness, naquele mindfulness informal que chama, né? Ou seja, atento no meu dia a dia. Então ele... Aí eu volto à consciência da minha respiração, eu volto a atenção às coisas. Qual foi o gatilho? Foi o plim, por exemplo. Ou eu mesmo crio uma estratégia outra que eu sempre vou me lembrar que eu devo estar mais autoperceptivo e naquele momento buscar uma estratégia. Eu vou respirar, eu vou ver a natureza, eu vou... Pronto, essa é uma estratégia legal, porque sou eu me autodisciplinando, isso já começa bem, de maneira a não ficar preso com certas emoções negativas, que elas, obviamente, têm como finalidade a sobrevivência, luta e fuga, principalmente, e me permitam uma emoção positiva. Eu vou ali e vejo o pôr do sol, eu vou ali e vejo um pouco como é que está a natureza, eu vou olhar, né? Toda vez que eu me sentir tal, sei lá, muito desgostoso, eu vou olhar para o céu, né? E vou, na verdade, contemplar algo. É um gatilho. Um mal-estar seja sempre uma forma de eu buscar. Aliás, quando eu foco o olhar para cima, em particular, as pesquisas mostram que a gente diminui as ondas cerebrais, né? Por isso que existem outras técnicas terapêuticas assim. Quando eu olho para cima, 20 ou mais graus para cima, ou 20 ou mais graus para baixo, dá sono, porque eu diminuo. Pode olhar, uma coisa é ler o livro assim, outra coisa é ler assim, outra coisa é o livro baixo. Rapidinho eu vou desmoronar com o livro e tudo, entende? Porque diminui as ondas cerebrais. Então, olhar para cima, não precisa levantar a cabeça. Olhar para cima e buscar contemplar, no caso, isso já me evoca, tá vendo? Eu estou sentindo mal, já gravo esse pensamento. Isso chama-se uma reflexão. Olha, tem aqui, ó, uma reflexão da leoa. Tem uma leoa aqui, isso aqui eu estou no quarto da minha filha, no caso. Eu pedi a um grande amigo meu, que é pintor daqui, artista plástico, o Alda, que fizesse uma pintura representativa, no caso. A leoa, por exemplo, ela só come carne. Ela não come carboidrato, ela não come, na verdade, alimento. Dos 3 alimentos, as meninas até vão apresentar na estante, né? Dos alimentos reguladores, construtores e energéticos, ele só come construtores, que é carne, proteína. Ele não tem alimentos, carboidratos que dá energia, ele não come alimentos nutritivos, frutas, verduras e tal. Ele não pega isso. Ele só é carne. Cada tentativa da leoa tem que ser refletida. Eu errei, eu tenho que parar e trazer um pensamento. Isso é reflexão. O que é o aprendizado que eu tenho? A reflexão aí é uma análise sobre o que eu estou sentindo. Porque se a análise estiver desconectada do que eu estou sentindo, não é reflexão. O que é reflexo? É o ato ou efeito de refletir. O espelho reflete você. Eu não disse se você está bom, feio, bonito, lindo, maravilhoso. Isso é análise da mente, tá vendo? Mas se ele reflete algo que você chama de ciúme, você chama de tranquilidade interior, deixa esse reflexo se fizer. Entende? Autoperceptiva, né? Do outro momento para ela atacar. Mas cada tentativa ela perde muita energia. Então, de predador, se vacilar, ela vai ser predada pelas hienas ou algo que equivalha. Ela não pode vacilar, tomar uma porrada, que na selva não tem conversa. Aliás, a vida é dura. A vida é uma selva também. Entende? Então, a dor, ela é inevitável no processo de crescimento. Mas sofrer pode, ainda que difícil, ser opcional. Por isso que a psicologia hoje chama de que sofrimento é igual à inflexibilidade psicológica. E quem que nos dá mais flexibilidade?
a reflexão, a contemplação. Esses estados de ser flexibilizam a nossa mente. E nos dá mais insights, mais intuição, mais flow no viver. E isso é a prática do dia a dia. Então, note, se esses gatilhos, como o caso da Leoa, ela, durante aquele momento, ela tem que, cada experiência errada, ela tem que tirar um código. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura, tá vendo? Quando a coisa apertar, eu trago o código, eu trago o pensamento. É uma força. Tá vendo? É uma força mental. E agora eu vou assim. Se você definir que vai acordar 4 horas, você acorda antes do seu despertador. É só botar lá a forma mental, 4, até analógica, lá com os ponteirinhos e tal, e não digital com os números. Você acorda naquele momento exato que você definiu que vai despertar. Nem que tenha dormido 2 horas, 1 hora, 3 horas, o que for. Você acorda, porque você quer acordar. Isso é a força do pensamento. Então, como dizia aí o André, eu criar um gatilho é uma boa estratégia. Se eu estou cansado, se eu estou estressado, se em algum momento... Ok, para não agir de uma forma assim, sem bom senso, sem razão, sem boa intenção, para não agir de uma forma que eu vou me arrepender, vale muito a pena, né, um gatilho desse. Quando isso acontecer, ao pensamento, eu vou fazer isso. Eu vou criar um código. Eu vou, na verdade, olhar para o céu. Eu vou, na verdade, observar minha respiração. Ou seja, é um código para que eu me centre, me conecte no caso. Mas autoconhecimento só começa quando há autoobservação, para que haja autointegração. Não é saber, é sentir. Conhecimento é saber, e o saber nos dá poder. Autoconhecimento é sentir, e esse nos dá plenitude. Em época de coronavírus, se não estamos plenos, por quê? Porque, obviamente, não focamos muito no nosso dia a dia na prática do autoconhecimento, no labutar desse método como a meditação, a concentração, para que eu e você possa se integrar, porque ele é um método para o autoconhecimento da meditação. Então, se eu não estou pleno tanto, eu estou reagindo facilmente, eu estou ruminando muita coisa, se eu vou dormir com minha esposa ainda emburrado, chateado, ou ao que equivale, e passo dias, semanas, meses, ou ao que equivale, é porque eu estou tendo uma inflexibilidade psicológica. E para isso, meditação. A meditação me conecta, me centra, entende? É uma morte interior. Autoconhecimento é o único conhecimento que o ser humano não pode, não deve, nem necessita desprezar. O conhecimento de si mesmo. Porque autoconhecimento é um desnudar, é um desvelar. Ele não é uma teoria sobre mim mesmo. Quando eu digo, eu posso... Aliás, Jefferson, às vezes o cliente chega no consultório e diz assim, eu já sei, olha bem, eu já sei que eu sou isso, eu tenho transtorno tal, blá, 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 blá. E aí? Não resolveu, não é o saber, é o sentir. Ele precisa se permitir a experiência, entende? Não adianta falar bonito. Autoconhecimento é coisa de prática. Domínio sobre autoconhecimento é vivência. Não é teoria. Existe hoje, por exemplo, hoje se fala muito de autoconhecimento. Isso é uma coisa boa, porque instiga, empurra, sensibiliza a essa prática. Mas muitos estão querendo autoconhecimento, não. Quando a coisa aperta, foge. Busca logo uma teoria para ganhar dinheiro. Busca alguma coisa, entende? Muitos falam, desculpa, mas muitos, infelizmente, parecem falar de autoconhecimento, mas às vezes não está primando tanto para o autoconhecimento. Para essa integração. Se houvesse uma fórmula entendeu? mágica, né, Cléber? Pois é, queridão. Mas para a autorrealização, começamos com conhecimento, porque nos tira da ignorância. Tá vendo? Conhecimento para a autorrealização. É o saber, para expressar plenamente o nosso ser. Mas no meio, entre o conhecimento e a autorrealização, tem o autoconhecimento, que é o sentir. Entende? Esse sim é se conectar. Aí sim é o processo da individuação junguiano, né? Do ego se reconhecer, se dar conta que ele não é o danadinho, ele é um péssimo senhor, mas ele é um bom servidor da consciência. Aí agora estou indo além de Jung, de Carl Gustav Jung. É a consciência, não é a consciência lógica, também é pré-lógica, é o estado de ser consciência, aquilo que é inato no ser humano. Essa consciência é o que nos favorece nos impulsionar mais e mais em prol de se autoconhecer, em prol de mais plenitude, mais saber viver. Eu atendi, eu acho que... Ô, Cléris. Diga, queridão. E para quem... O pessoal está comentando aqui, ó, depois da live agora vai ficar todo mundo zen, mas eu acho que é isso que você acabou de comentar, né? Meditar e aí a gente quebra alguns dogmas, alguns paradigmas. Eu preciso estar num ambiente totalmente silencioso, eu preciso fechar os olhos,
eu preciso ter uma música para eu poder me concentrar. Tudo isso são meios que ajudam você a se conectar consigo mesmo. Perfeito. Mas não precisa necessariamente desses meios, né, para que eu entre nesse estado meditativo, nesse estado de estar aqui agora. Não é isso? A própria palavra mindfulness, que foi uma tentativa, né, de tradução, por exemplo, da língua, né, da palavra sati, né, no caso, do sânscrito, o fato lá do budismo, o fato que ela já pontua que meditação não se resume meditação, em técnica. Meditação tem a ver com a lembrança, mas não é da memória. Entende? É um estado que lhe lembra. Ele lhe evoca, aí você resgata um gatilho de uma memória já construída, de um pensamento já construído, mas de dentro para fora. E esse estado, da verdade, ele aflora. Então, não sou eu que chego, se posso dizer. Entende? É claro que eu chego usando uma dita técnica que me favorece esse estado de ser, mas ele também me lembra. Se você começar a praticar meditação, você vai ver que vai ter um momento que você não fez, ela lhe lembra, diz, você não está fazendo. E provavelmente vai lhe lembrar quando você está no estado de energia, digamos assim, vibratória própria, diferenciado do comum. Quando você já começa a estar desanimado, meio desgostoso, meio ansioso, meio cansado, aí esse estado lembra, eu preciso meditar. Por quê? Porque você sabe no seu interior que quando você pratica a meditação, você ganha energia, você se renova em pouco espaço, 15, 20 minutos, você se torna íntegro consigo, com a sua natureza, seu sentir, pensar, agir, não estão fragmentados, você não sente uma coisa, pensa outra, e ainda por conveniência, condescendência, conivência, age contrário ao que pensou, que já era contrário ao que sentia. Pelo contrário, não, você está integrado, o que você sente tem a ver com o que você pensa tem a ver com o que você fala, aquilo que você fala tem a ver com o que você age. Isso é integração, é congruência no caso. Então, quanto mais eu pratico a meditação, mais eu, de fato, né, expresso mais e mais esse estado. Mas ela me lembra. A consciência se desperta. Observe como eu falo sempre consciência. Porque a meditação, ela é um estado de ser, entende? Que o ser humano aflora. É um estado de felicidade interior, entende? Verdadeira, de dentro para fora. Então, quanto mais a gente pratica, mais a consciência desperta. Os budistas orientais, milenarmente, entendem que a meditação é para expandir a consciência. Já aqui no Oriente, meditação é para quê? Para relaxar. Meditação é para diminuir a ansiedade, diminuir a dor de cabeça, diminuir as dores do corpo, diminuir, tá vendo? É muito pragmático. Dá esse efeito colateral? Dá. As ciências mostram, pesquisas diversas, os benefícios neurofisiológicos, afetivos, cognitivos e até espirituais para quem pratica diariamente da meditação. Espirituais, entenda, sentido de vida, de uma revisão, de propósitos, né? Porque eu estou conectado com o que sou, tal qual sou, e isso me empurra a realizar o sentido fora. Ora, já dizia que lá é a expansão da consciência. Isso sim é a razão da meditação. É expandir a consciência. E o efeito colateral é um relacionamento mais positivo, mais engajado na vida. Olha os elementos do bem-estar, tá vendo? Mais engajado, mais em flow. É exatamente uma noção de vida mais significativa, com propósito. É, de fato, realizações mais significativas em prol da minha comunidade, em função que eu falava de sentimento de comunidade, eu vou ter mais realizações que realmente sejam auto e sustentáveis completamente, entende? É mais emoções positivas, é atender literalmente aos 5 elementos do bem-estar da psicologia positiva, entende? Então, quanto mais eu medito, mais consciência. Inevitavelmente, isso flexibiliza a minha maneira de pensar, porque eu não só penso fixo, eu penso flexível. E eu não só penso flexível, vou provocar, eu também penso sem pensamentos, entende? Então, existe uma ação que é mensurada, aí os gatilhos, tá vendo? É uma ideia, ação. Eu queria uma ideia, tá vendo? Para agir. Outra coisa é a ação ideal. E o estado de ser, meditação, é a ação ideal que aflora. O estado de contemplação, quando você experimenta algo, sabe? Você dizia, certa vez uma pessoa dizia assim, Clércio, eu estava lá, me lembrei de você, fui lá fazer uma prática de meditação. Pô, Clércio, estava angustiado, muito ansioso, isso e aquilo. Eu parei, Clércio, diminui as ondas cerebrais, eu olhei para a ponta do nariz e comecei a me auto-observar. Clércio, naquele momento, a primeira coisa que me veio à mente foi, você é maluco, vai ficar aí se auto-observando? Porque ele dizia que estava com um pesar, Jefferson,
uma angústia no peito. Eu vou ficar auto-observando isso? Não vou, não, eu vou me picar, vou assistir um filme. Ele diz, rapaz, me deu um prazer, Clério, sabe aquele hedônico? Um prazer assim, pô, assistir um filme. Aí eu me lembrei, pô, já assisti todos. Aí a minha mente logo, Clério, não fica na frustração, foi logo rápido, mas muito rápido. Eu fui logo para a praia, Clério, eu vou para a praia. Rapaz, na hora que me veio a praia, eu disse, poxa, eu tenho ido esses dias. Parece que minha mente pulou para tanto lugar que eu disse, não vou para lugar nenhum, vou ficar aqui. Claro, quando eu fiquei ali me auto-observando. Por mais que ela dissesse que era maluquice se auto-observar, eu só saio dali quando aquela sensação acabar. E não é com pensamento, entende? Me idealizando diferente, positivo, pensando positivo, não. É pela auto-observação. Essa é verdadeira, esse é o estado que favorece o autoconhecimento. Eu me auto-observo. Aí ele dizia, Cléber, eu comecei a fazer isso, Rapaz, eu tentava, ele dizia que começou a mexer, porque começou a mexer o corpo todo, ele disse, quando a mão dele estava indo, ele disse, volte, que não vou coçar. Porque ele toda hora coçava no mesmo lugar, Jefferson, e não parava a coça, coçava aqui, coçava e continuava, eu não vou coçar mais. Só que aí começou coça daqui, coça do lá, começou a dar umas agonias, dizia ele, e ele disse, Cléber, isso é interessante. Quando eu vi minha mão indo de novo, eu fui calmamente, tá vendo? Mindfulness, a meditação na ação, calmamente, fui lá no local e cocei devagar. Pronto. E aí, se teve outro lugar, eu fiz isso. E nesse estado de atenção, tá vendo? De meditação na ação, eu comecei, quando meu espelho não estava mais coçando, e comecei a me auto-observar. Dizia ele, Clécio, aquilo que era uma aversão, uma antipatia, não sei o que aconteceu, ó, não sei, o estado de concepção, tá vendo? O que aconteceu? Ele já se percebeu diferente, tá vendo? Porque não sou eu que entro na meditação, digamos assim, no autoconhecimento, é ele que entra em mim, digamos assim, entende? Eu não sou eu que entro no vazio, é o vazio que entra em mim. Não sou eu que chego ao maior, o maior que chega em mim, entende? Não é o ser humano, a trindade, tá vendo? Corpo, alma, espírito, físico, psíquico e moral, procurando Deus, a unidade, o número 1, 3 elevado a 1 é sempre 3. Mas quando 3 se eleva a 0, tá vendo a matemática? Quando 3 eleva-se ao 0, ao vazio, o 1 passa, tá vendo? 3 elevado a 0 é igual a 1, é Deus passa, a unidade passa, o maior passa, eu não sei a energia que você queira dizer, passa. Então você se torna 1, por isso que eu e o Pai somos 1. É reconhecer que você e eu já somos iluminados, na essência, entende? Isso é autoconhecimento, é estado de presença, de fato. Não é essas teorias, conheça todas as teorias, já dizia Jung, conheça todas e domine todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Porque não é conhecendo, tendo cabeção de teorias e técnicas que nos dá autoconhecimento. Pelo contrário, é só intelecto, não é inteligência. Ainda que ande juntas, porque a inteligência investiga, o intelecto mensura, mede, gostei, não gostei. Ó, você está falando segundo quem? Beltrano, Cicrano? Ó, ele não é coisa de inteligência, de investigação. E o inteligente pode ser um matuto, dito matuto, pode ser qualquer pessoa que investiga a vida e não fica preso em ditos mindsets fixos, no caso. Seja da religião, seja da ciência, seja da filosofia. Entendi? Isso é saber pensar. E saber pensar não pressupõe só pensar fixo. Como é que eu boto esse óculos aqui? Tá vendo? Às vezes você pode estar pensou fixo, você nem estava consciente que fez isso. Fez seguir um padrão, um piloto automático. E aí pode chegar ao ponto de dizer assim, cadê meu óculos? E o óculos está na cara. Outra coisa é pensar flexível. Parei, será que tem alguma outra forma de eu colocar, se for necessário? Entende? Diante de uma intempérie do viver, me exige quebrar aquele padrão. Isso é pensar flexível. Outra é pensar sem pensamentos. Essa é a ação da vida em nós. Entende? É quando nós nos integramos à totalidade, que somos, assim percebo, tal qual somos. Isso é eu sou. Entende? Isso é autoconhecimento. É pensar sem pensamento. Então não é questão de saber. Agora ajuda, porque eu sei da teoria de fulano, e aí eu vou me... Ó o gatilho, tá vendo? Ó o gatilho. O pensamento foi um gatilho. Diz, opa, ó, você está agindo igual fulano. Pronto. Mas esse gatilho é legal, sabe por quê? Porque me convida, assim, agora eu vou me auto-observar. Isso é autoconhecimento. Seja na contemplação de algo que aflorou dentro do meu ser, e aí, na contemplação do pôr do sol, e eu vou dar atenção àquilo que aflora, não sei o que é. Mate o pensador, só fique, deixa esse ser aflorar. Aí ele dizia, esse rapaz, Clérison, quando eu menos esperei, eu saí daquele lá, Clérison. Rapaz, eu vi uma alegria, Clérison, um contentamento, uma coisa que não dava para... Clérison, eu tentava falar, eu colocava poesia, eu fazia poesias, eu nunca fui poeta, você sabe como eu sou. E Clérison, meu peito queria rasgar, eu queria sair daí de dentro. Rapaz, era pouco. Tudo que eu dizia era uma forma de representar, mas era pouco. É um estado de tanta beleza, de tanta riqueza, de tanta significação, Clérison,
que eu não conseguia, eu tentava botar em palavras, mas, rapaz, eu estava dentro de... Parece que meu corpo era apertado, eu queria sair de mim, Clérison. Clérison, Uau! quando eu vivi esse estado de contemplação, ou melhor, de exaltação, que é aquele estado de inconcebível de concepção, dizia ele dizia, Clérison, nesse momento, eu me dei conta depois, assim, caramba, como é que eu estou assim se eu estava assado? Não foi com a mente, ele dizia, Clérison, eu passei minha vida, daqui a 2 anos, meditando, eu vou chegar assim, se eu meditar mais, eu vou chegar assado. Está vendo? Isso é ideia e ação. Ideia para que haja ação. Já ele não, foi a ação ideal. Ele dizia, Clérison, foi nesse dia, Clérison, que eu me dei conta que eu não sou meus pensamentos. Ainda que ele tenha importância. Eu sou a consciência que percebe-os e que idealiza quando quer. Eu não sou essas coisas. Isso é uma desfusão completa cognitiva. Eu me integro com o que sou, tal qual sou. Entende? E eu sou. Isso é autoconhecimento. E é nesse momento ele dizia, Clérison, quando eu fui olhar para o relógio, caramba, eu achei que foi meia hora. Eu fiquei 2 horas e meia, Clérison. Eu atemporalizei. Entende? Esses são os 3 níveis do pensar. Por isso que a meditação ajuda não só a saber quando pensar fixo, quando eu devo colocar em xeque esse mindset e pensar flexível. Mas a meditação me ensina a pensar sem pensamento. Isso é autoconhecimento. Por quê? Porque esses 3 níveis do pensar, veja de uma forma bem prática, como a gente cria o tempo quando pensa. O que é que demora mais? A viagem na ida ou a viagem na volta? São 100 quilômetros de ida, são 100 quilômetros de volta. O que é que você acha que demora mais? Uns acham que é a ida, outros acham que é a volta. Mas é a mesma quilometragem. Mas a minha ansiedade, o meu estado emocional, faz com que eu rumine toda hora e pergunte, será que fulano está lá? Será que o banco vai estar aberto? Será que eu vou conseguir tal coisa? Está vendo? Eu estou ruminando. Isso é pensamento fixo. Quando eu flexível, quando alguém diz assim, rapaz, você está me perguntando, você já me perguntou isso 7 vezes, velhão. Mas é contada. Aí eu me auto-observo, tá vendo? Já flexibilizei meu padrão fixo. Quando eu penso fixo, dá meio-dia, mas não dá 10 horas, né? Assim? Porque eu estou ali ruminando, é uma eternidade. Eu estou materializado, eu estou temporalizado. Quando eu penso flexível, a aula é legal, a live é legal, eu me interajo, eu penso, poxa, me instiga, ufa, acabou já? Pois bem, isso quer dizer que eu pensei flexível, raciocinei. E, por conseguinte, fluiu, tá vendo? Teve fluidez, teve tempo, mas foi rápido. Quando eu penso em pensamento, é o estado de atemporalidade, porque não há pensamento, não há imaginação, é só inteligência. No pensamento fixo, é imaginação pura. No pensamento flexível, é imaginação e inteligência. No pensar sem pensamento, melhor dizendo, porque pensar uma coisa, pensamento é outra, é inteligência sem pensamento. Então, esse é o estado real que a meditação nos oferta de autoconhecimento. É impossível você ou eu experimentar o estado de meditação de autoobservação do corpo, da sensação, das emoções, da ansiedade, da calma, da tranquilidade, o que for, e buscar cada vez mais adentrar nos seus abismos interiores, cada vez mais profundo. É impossível você não estar lapidando, desbastando a nossa própria pedra bruta. Uau, falar em atemporalizar o tempo, já temos aí 53 minutos de live. O pessoal aí tá adorando, vários comentários, vários coraçõezinhos. O Rodrigo até comentou aqui que parou todo mundo lá no serviço dele para que as pessoas pudessem ouvir você falando. Que legal, que legal. Realmente é maravilhoso. É um outro nível. Conversar com você é assim, algo sensacional. Então, a gente poderia passar aí 3, 4 horas conversando sobre esse tema que a gente não veria a hora passar. Então, é maravilhoso. Clérison, agora a gente chegando na reta final, quais as dicas aí para quem nunca meditou na vida, nunca parou para pensar sobre isso e que a partir de hoje, desse momento, dessa live aqui, vai querer estar mais presente? Quais as dicas que você poderia dar para essas pessoas? Ok, então essa pessoa que até hoje nunca meditou, feche os olhos aí. Se auto-observe. Observe seus braços, suas pernas, a sua respiração. Vê uma agoniazinha, abrir os olhos, não tem problema. Feche de novo. Vê a vontade de novo, vê um pensamento que alguém vai fazer algo, o que for, deixa-o passar. Só busque, passo a passo, estar atento ao que você está sentindo. Isso é meditar. Pode abrir os olhos.
Essa coisa simples. É só isso. É alguém que me provocou antes de eu falar, eu dar atenção. Isso eu já falei, dê atenção, o que vai vir de lá. Meditar é mediar. Se eu tenho uma estrutura física, psíquica e moral, ou biopsicossócio-espiritual, como alguns dizem ainda, mas, ou seja, se eu tenho um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, um corpo espiritual, vamos chamar assim, mediar esses planos é meditar. O que é mediar? É ser a consciência que mapeia o corpo, que mapeia a emoção, que mapeia o pensamento que passa, que mapeia uma sensação que eu não sei o que é, ou talvez saiba. Curta isso, se permita isso. Porque a meditação é uma força mental. E quando a coisa aperta, a gente é convidado a ela. Primeiro, a refletir. Porque ninguém medita sem ter refletido antes. Ninguém concentra sem ter refletido antes. Logo, ninguém medita sem ter refletido e concentrado antes. Entende? Eu assisti uma live, fui convidado a refletir. E agora eu vou sentar e concentrar. Mas pode ser andando. Pode ser me auto-observando em que for. Faz uma respiração, puxa 6 segundos, ensino meus clientes. Segura 3, solta 6, segura 3, tudo pelo nariz de olhos fechados. Puxa 6, segura 3, solta 6, segura 3. E aí depois puxa. Ou então puxa 4, segura 2, solta 4, segura 2, tudo pelo nariz. Quer ver? Faça uma contagem progressiva e regressiva. Quer ver como você pensa muito e quer ficar atento quando você dispersa? É simples. Vou ensinar uma prática bem fácil, bem rápida. 100, 0, mentalmente. Pode ser verbal por enquanto. 99, 1, 98, 2, 97, 3. Quando chegar a 50, 50, pare de falar e só faça mental. 50, 50, 49, 51, 40, só mental, de boca fechada. Vá até 0, 100. Se quiser, retorne. Verbalmente, e a outra metade. Tá vendo? Isso ajuda. Eu ensino muito os meus clientes a se dar conta quando ele pensa. Clécio, eu tenho dificuldade profunda de meditar, de me concentrar. É simples. Toda vez que você dispersa e volta, você está concentrado. Você só não está concentrado se você dispersou, ficou na inconsciência, se deu conta 1 hora depois. Se você voltar, perfeito. Esse tempo, toda vez que você se dá conta, se deu conta, volta, você diminui essa inconsciência. Mas, se você se deu conta, esse negócio é um porre. Não, não é o exercício que é um porre. Desculpa. Mas ele revela algo da gente. Então, para se vencer, se autoconhecer, se libertar, é atenção plena. Isso é meditação. Atenção plena. Uau! Parabéns, Clérison. Ih, Parabéns, mestre. É uma honra. Ô, meu amigo. Assim, foi um conteúdo maravilhoso. Eu estou aqui impactado com o quanto que eu aprendi aqui te ouvindo agora também. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, a gente manteve aí uma média de 50 pessoas nos acompanhando. Legal, muito legal. Então, isso é muito bom. E, pessoal, essa live ela vai ficar salva lá no meu IGTV, depois o Clérison vai salvar no dele também. Perfeito. Quem ainda não me segue é @jeffersonarruda.oficial. Então podem ir lá no meu Instagram, tem vários conteúdos também relacionados ao autoconhecimento. E quem me segue, que não segue o Clérison ainda, é @ClérisonTorres. É isso? Bom, e é só perguntar lá, alguma dúvida, alguma informação, dá uma olhada, Clérison Torres, @Clérison Torres. E a gente te acolhe dúvidas que porventura a gente não tenha tido tempo para responder. Querido, muito obrigado a você, estou preocupado um pouco já com o tempo. Muito obrigado, sou muito grato pelo convite. Nada impede, se você quiser, a gente fazer algo maior, ou outro momento, instante, até para que a gente possa estar dialogando, né? O nosso tempo, de fato, é pequeno, e acolhendo mais, né, o público, de fato. Espero que eu não tenha, eu fico me vigiando para não falar tão rápido, né, e, por conseguinte, acolher a necessidade e as pessoas possam ir junto comigo no processo de autoconhecimento, de meditação, compreensão do tema, né, da live. Com certeza. A gente vai precisar, sim, fazer uma segunda parte. Vamos marcar para dar continuidade nesse bate-papo, aprofundar um pouquinho mais e ouvir vocês que estão aí do outro lado. Hoje a gente conseguiu, o Clérison respondeu algumas poucas perguntas, né? O tempo passou assim muito rápido, mas a gente vai dar continuidade, sim. Então, dentro em breve, aguardem aí que nós vamos comunicar uma próxima live, um próximo bate-papo, não é isso, mestre? Isso, meu amigo. Eu vi aqui uma pergunta que a pessoa disse, eu acho difícil meditar, é verdade, mas quem faz o mínimo, faz o máximo.
Então, esse mínimo de alguns segundos, só dando atenção, no instante vai ser um pouquinho mais, e aí você vai se aventurando no campo do desconhecido. E isso é autoconhecimento. Uhum. Meu amigo, Perfeito. muito obrigado, viu, paizão? Gratidão. Pessoal, tenham uma boa noite. Quem quiser rever essa live, vai lá no nosso IGTV.